Então, os Estados Unidos aparentemente decidiram, pelo menos por enquanto, não fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia. E quando digo fornecer mísseis Tomahawk, o que quero dizer é que decidiram não disparar mísseis Tomahawk contra a Rússia pré-2022. A essa altura, também já circulou o suficiente na mídia que os Estados Unidos estavam realmente considerando usar seus próprios contratados, nem sequer fingindo mais que estavam treinando ucranianos nesses sistemas, mas afirmando abertamente que seriam contratados norte-americanos indo para a Ucrânia com essas armas, e a partir daí de locais desconhecidos, disparando esses mísseis de longo alcance contra a Rússia, como uma forma de pressionar o país a entrar em negociações de paz. Mas, na verdade, o que isso foi os Estados Unidos brincando com a ideia de usar uma categoria de arma ainda mais poderosa e avançada diretamente por conta própria, usando a Ucrânia, como tem acontecido nos últimos 2 anos e meio, como desculpa para atacar diretamente a Rússia, certo? Sabemos que os HIMARS e outros sistemas semelhantes foram operados por americanos. A coleta de dados, a inteligência, as imagens de satélite, os sistemas de orientação e até os sistemas e decisões de mira foram realizados em Wiesbaden, na Alemanha, pelo comando da OTAN e dos Auslands. Os artigos do The New York Times disseram exatamente isso. E o que estamos discutindo aqui, então, é exatamente a mesma coisa, apenas com uma categoria de armas mais avançada. Agora, na mídia, isso foi apresentado, é claro, pelo lado pró-ucraniano, como uma forma de os Estados Unidos apoiarem a pobre e vitimizada Ucrânia. Mas na blogosfera, entende-se muito bem que esta é apenas a versão mais recente de uma escalada realmente perigosa, porque os mísseis Tomahawk são, é claro, capazes de carregar ogivas nucleares. E este é um dos maiores tabus de todos, que as superpotências se mirassem mutuamente com mísseis com capacidade nuclear. Portanto, no geral, isso foi, é claro, uma grande escalada. E a forma como a narrativa agora nos é apresentada, por artigos como este da CNN, é que Donald Trump, de alguma forma, decidiu não escalar, que Trump decidiu que seria um passo longe demais e muito perigoso. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para outro aspecto disso, que acredito ser o verdadeiro motivo pelo qual essa decisão foi tomada. Não é que os Estados Unidos não queiram escalar, ou que o governo Trump tenha medo de escalar. Acredito, com base no que aconteceu nas últimas semanas, e na verdade nos últimos anos, que chegamos a um ponto em que o governo, ou pelo menos uma parte dele, teve que encarar uma nova realidade. Seus estoques e capacidades de fabricação de armas não são ilimitados, e agora estão se esgotando. Temos outros artigos, e gostaria de destacar este do The New York Times, quando Trump estava realmente considerando fornecer mísseis. Esse vai e vem que vimos nas últimas 3 semanas, a história do míssil Tomahawk, é, na verdade, apenas a versão mais recente de outras histórias semelhantes, uma escalada após a outra na guerra por procuração na Ucrânia. O que vimos repetidas vezes é que essas medidas de escalada foram tomadas, especialmente pelo governo Biden, mas também por Donald Trump, que tem esse histórico de tentar fazer um discurso duro em um dia e no dia seguinte dizer algo como não, quero parar o derramamento de sangue. Agora, vou mostrar as razões pelas quais digo que isso não é um fator de desescalada, mas sim um fator de produção militar que orienta suas decisões. Gostaria de mostrar um dos vários comentários que Donald Trump fez na última semana, em que ele levantou sérias dúvidas sobre se os Tomahawks seriam fornecidos. E pelo menos por enquanto, a decisão parece ser não. E novamente, ao dizer fornecer, eu não deveria usar esse jargão. Devo dizer lançar Tomahawks contra a Rússia. Trump disse que não haverá lançamento de Tomahawks contra a Rússia. Agora, veja esta troca aqui. Isso aconteceu durante a visita do Sr. Zelensky à Casa Branca, 2 ou 3 dias atrás, na sexta-feira passada, durante a coletiva de imprensa. Basta ouvir como o Sr. Trump enquadra a situação. O dilema em que os Estados Unidos se encontram quando se trata dessas armas,
o sistema Tomahawk. O que vai acontecer se os Estados Unidos entrarem em um conflito e precisarem do Tomahawk? Bem, esse é o problema. Nós precisamos, e precisamos de muitas outras coisas que temos enviado à Ucrânia nos últimos 4 anos. Sabe, nós demos muito a eles. Agora temos uma situação diferente. Enviamos para a União Europeia, eles pagam por isso e tudo mais, e tem bastante dinheiro. Mas vai além do dinheiro. Sabe, precisamos de Tomahawks. Precisamos de muitas outras armas que estamos enviando para a Ucrânia. Uma das razões pelas quais queremos acabar com essa guerra é exatamente essa. Não é fácil para nós fornecer. Estamos falando de quantidades enormes de armas muito poderosas. Então esse é um dos assuntos sobre os quais vamos conversar. Esperançosamente, eles não vão precisar disso. Esperançosamente, conseguiremos encerrar a guerra sem precisar pensar em Tomahawks. Então você vê como Donald Trump continua mudando de posição. De temos tudo o que precisamos, podemos vencer esta guerra. A Ucrânia pode vencer essa guerra. E claro, ele disse, muito famoso, há algumas semanas, em uma postagem bastante irônica, quase cínica, que a Ucrânia, obviamente, pode vencer e até reconquistar todos os territórios que perdeu em 2014, incluindo a Crimeia. Mas, embora saibamos agora que isso provavelmente não foi dito seriamente, precisamos constantemente nos perguntar como os Estados Unidos avaliam suas próprias capacidades. E você sabe, os neoconservadores são notórios, absolutamente notórios, por não se importarem com a realidade e simplesmente presumirem capacidade ilimitada, competência ilimitada e, portanto, defenderem uma escalada ilimitada. Mas sabemos que há outras alas dentro da administração dos Estados Unidos, especialmente o Pentágono, o Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra e a Comunidade de Inteligência, que, como parte de suas funções, tentam acompanhar os assuntos do mundo real, as limitações e as avaliações das situações no terreno. E me parece que, a essa altura, o Sr. Trump, muito mais do que por meio de uma conversa por telefone com o Sr. Putin, estava, na verdade, convencido, nos bastidores, ao ouvir essa declaração de que, bem, nós realmente temos um problema. Temos um problema de armamentos. Temos um problema de produção. E eu gostaria de mostrar isso a vocês agora. Não acho que seja coincidência que essa reviravolta na história do Tomahawk esteja acontecendo cerca de 10 dias depois de a China ter anunciado restrições às terras raras para praticamente todo o mundo, mas especialmente para os fabricantes de armas dos Estados Unidos. Falei sobre isso em outro vídeo há uma semana, dizendo que esse é um dos maiores movimentos de poder da China até agora. Resumidamente, eles agora disseram que vão aplicar o que chamam de regra do produto direto estrangeiro para suas terras raras, o que significa que qualquer empresa que queira comprar produtos de terras raras deles precisa certificar que esses materiais não serão usados na fabricação de armas. Isso é fabricação de armamentos em qualquer lugar, mas especialmente, é claro, nos Estados Unidos. E esses minerais de terras raras são extremamente importantes. Deixe-me ler para você este trecho de um artigo do CSIS, o Centro de Estudos Norte-Americano, que resume isso muito bem. O que isso significa, bem brevemente, para nos situarmos. As terras raras são cruciais para várias tecnologias de defesa, incluindo os caças F-35, os submarinos das classes Virginia e Columbia, os mísseis Tomahawk, os sistemas de radar, os veículos aéreos não tripulados Predator e a série de bombas inteligentes Joint Direct Attack Munition. As restrições recém-anunciadas representam as medidas mais significativas da China até o momento, voltadas ao setor de defesa. De acordo com as novas regras, a partir de 1º de dezembro de 2025, empresas com qualquer tipo de vínculo com forças armadas estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, terão em grande parte negadas as licenças de exportação.
O Ministério do Comércio também deixou claro que quaisquer solicitações para usar terras raras para fins militares serão automaticamente rejeitadas. Mesmo antes dessas últimas medidas, a Base Industrial de Defesa dos Entes já enfrentava desafios significativos, com capacidade de produção limitada e pouca habilidade para expandir rapidamente a fim de atender às crescentes demandas por tecnologia de defesa. As novas restrições só irão aprofundar essas vulnerabilidades. Agora, este é um problema real. Now, this is a real problem, and to my mind, is now what is winning. E para mim, na minha cabeça, é isso que está prevalecendo agora em Washington. O realismo está se impondo, e a capacidade dos Estados Unidos, a pura capacidade de fabricação de armas, pode ser um problema. E veja, temos dois aspectos nisso. Por um lado, temos o estoque, as armas que já foram produzidas e estão por aí, de reserva ou prontas para exportação. Por outro lado, temos a capacidade de reproduzir essas armas. E por muito tempo, nos últimos 50, 60 anos, parecia que os Estados Unidos, se decidissem produzir armas, poderiam fazê-lo em qualquer escala. É apenas uma questão de quanto tempo levará até que essas armas sejam produzidas. Assim, qualquer tipo de guerra no mundo poderia basicamente ser travada à vontade. Mas agora, parece que esse jogo mudou seriamente. E é neste ponto que eu gostaria de chamar sua atenção para um artigo maravilhoso de um convidado regular deste podcast, aqui no Neutrality Studies, Arnaud Bertrand, o analista francês que antes morava na China e agora está no Sudeste Asiático. Ele tem uma Substack excelente. Arnaud Bertrand tem uma ótima Substack e eu incentivo todos vocês a se inscreverem porque ele oferece análises de altíssima qualidade repetidamente. Recentemente, ele escreveu um artigo muito extenso intitulado "Por quanto tempo a China pode jogar com a carta das terras raras?". Nesse texto, ele usa o exemplo do galho, um desses elementos de terras raras agora restritos. Embora, pelo que entendo, o galho em si não seja tecnicamente um elemento de terra rara, é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, é um dos metais que estarão sob restrição, com licenciamento de exportação. E o problema com esse caso, e precisamos entender isso, é porque essas terras raras não são apenas importantes para a manufatura dos Estados Unidos, mas também porque não é fácil obtê-las de repente de qualquer outro lugar que não seja a China. Outro artigo realmente resumiu isso muito bem, porque terras raras é um tipo de convenção de nomenclatura ruim para esses metais. Este artigo coloca de forma elegante. Elas seriam melhor chamadas de terras problemáticas. O problema não é que haja poucas delas na crosta terrestre. Há bastante. Mas o processo de extração é realmente difícil. E Arnaud Bertrand faz um trabalho excelente ao mostrar o que ele chama de cauda de rato, em todas as etapas necessárias para extraí-las. Porque à primeira vista você maria, ok, é um mobile grower. Because, like, on the face of it, you would think that, okay, it's a rare earth, right? You find a deposit, a gallium deposit, then you take some... Você encontra um depósito de galho. Então pega uma retroescavadeira e alguns perfuradores. Você remove as pedras, aplica um pouco de calor e o galho começa a fluir. Bem, acontece que não é assim que funciona. E não é assim que funciona com a maioria dessas terras problemáticas. O que você precisa fazer, e há um ótimo artigo que descreve isso, é entender que a maioria dessas terras raras são, na verdade, subprodutos da extração de outros metais mais comuns. O exemplo do galho é que para produzi-lo, pelo menos em escala industrial, é preciso produzir alumínio. O galho é um resíduo ou um subproduto da produção de alumínio. Então, se seguirmos este pequeno gráfico aqui, você faz a mineração e depois, com o processo de mineração, quando começa a refinar esses materiais, para uma certa quantidade de alumínio, é possível extrair alguns poucos milésimos de galho do processo. Arnaud Bertrand descreve isso muito bem. Em determinado momento, para produzir 100 toneladas de galho, é necessário ter uma indústria de alumínio imensamente grande, apenas para chegar a esse ponto.
E não estamos falando de uma proporção de 1 para 100. Estamos falando de algo como 1 para 120 mil em termos de produção de galho em relação à de alumínio. Devo dizer que, neste momento, não tenho como verificar esses números de forma independente. Conversei com outro colega que já participou deste canal antes, Jack Buffington, que diz que, de modo geral, essa visão está correta, também no que diz respeito à cadeia de suprimentos, mas que a dificuldade de extraí-la é um pouco exagerada. Ainda assim, seja 1 para 120 mil ou 1 para 80 mil, o fato básico permanece. Para produzir galho e para produzir esses outros elementos de terras raras, é necessário ter uma indústria de metais primários para cada um desses metais, a fim de extrair quantidades razoáveis das terras raras. Então, novamente, seguindo esse pequeno diagrama aqui, o que se vê é que é possível produzir galho. Esse galho será então estocado e parte dele será perdida no processo de produção. Especialmente quando se pensa na fabricação de armamentos, há pouquíssimos sistemas de mísseis e armas nos quais a reciclagem possa ocorrer e o galho possa ser recuperado. Mas é claro que quando falamos sobre isso, também falamos sobre as aplicações em celulares e outros produtos de TI, onde há a possibilidade de recuperar um pouco de galho por meio da reciclagem. Mas, no geral, para satisfazer a demanda da economia e atender não apenas ao seu complexo militar e industrial, mas também às suas necessidades civis, é preciso uma oferta muito grande. É necessário ter uma capacidade de produção muito elevada. E Arnaud Bertrand então aponta que para isso acontecer, é preciso ter toda uma cadeia de elementos em funcionamento. Por exemplo, são necessárias quantidades massivas de energia. Seria preciso construir 4 ou 5 usinas nucleares adicionais apenas para gerar energia suficiente para realizar a extração de alumínio. Você também precisa educar as pessoas para trabalhar no setor de alumínio. E embora os Estados Unidos tenham uma indústria de alumínio, ela está longe de ser suficiente para atender a produção de índio-galho. Seria necessário ampliá-la. É preciso criar escolas técnicas e estruturas de incentivo para que jovens formados na faculdade, ou digamos no ensino médio, decidam que querem ingressar nesse setor, onde podem ganhar um salário decente. O que Arnaud destaca é que todas essas são questões que a China já resolveu. A China tem uma indústria muito grande, uma capacidade de geração de energia muito ampla. Construiu tudo isso, formou a força de trabalho e desenvolveu o know-how, que, aliás, no caso da extração de galho e afins, os chineses também proibiram. Eles proibiram a transferência de conhecimento fora do setor de terras raras. E, de modo geral, eu recomendo que você assine o Substack do Arnaud. Não vou ler o artigo inteiro para você porque ele está atrás de um paywall, mas vale muito a pena assinar o Substack dele. Você obtém muitas informações de excelente qualidade. Deixe-me apenas ler o penúltimo parágrafo do artigo dele. Olhe para isso sob a ótica da alocação de capital. Construir capacidade em terras raras exige aceitar perdas que duram décadas e períodos de retorno de 20 anos, um capital extremamente paciente. Capital paciente exige investidores dispostos a aceitar horizontes longos. Horizontes longos exigem estabilidade regulatória e política. Estabilidade exige consenso social, de que a manufatura é estratégica. Consenso exige, voltamos à educação, à mídia e à cultura. Então, o argumento dele, de certo modo, é que os Estados Unidos, da forma como são administrados hoje, e como toda a sua economia está estruturada, tendo sido financiarizada nas últimas décadas e terceirizado grande parte de sua capacidade produtiva para o exterior, simplesmente não estão estruturalmente aptos a acompanhar as exigências necessárias para produzir essas terras raras em escala. Mais uma vez, o problema não é o acesso às terras raras. O problema é a própria extração, os processos e o conhecimento necessários para obtê-la,
além das cadeias de suprimentos. E meu convidado Jack Buffington, que já esteve no canal antes, diz que é possível criar essas capacidades. Não é tão complicado ou difícil quanto Arnaud Bertrand descreveu, mas é absolutamente verdade que os Estados Unidos, nos últimos 20 anos ou mais, desistiram de garantir internamente suas cadeias de suprimentos, porque escolheram o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil foi simplesmente obter todos esses componentes. E as terras raras são apenas um deles, do exterior, e não se preocupar mais com isso. Isso já vem acontecendo há cerca de 30 anos. E reverter essa tendência é uma tarefa gigantesca que precisaria ser alcançada, certo? Então, se esse problema é avaliado por pessoas no Pentágono e afins como um impedimento estrutural, isso explicaria ainda mais por que os Estados Unidos agora estão de repente ficando mais cautelosos e mais protetores em relação ao seu estoque. Porque, novamente, uma coisa é a capacidade de produzir esse material, outra coisa é quanto você realmente tem. E eu já disse isso no meu último vídeo, mas, mais uma vez, nos últimos 3 anos, os Estados Unidos têm despejado grandes partes de seu estoque. Esvaziaram seus armazéns contra a Rússia, usando a Ucrânia como intermediária para fazer isso, e ainda assim manter uma boa aparência no cenário global. Certo? Também foram gastos muitos mísseis, não Tomahawks, mas outros sistemas como HIMARS e THAAD, para Israel, em sua guerra de 7 ou 8 frentes na Ásia Ocidental. E os Estados Unidos estão observando mais teatros de conflito, incluindo, é claro, novamente uma guerra com o Irã e potencialmente uma guerra com a Venezuela. Então, tudo isso leva à conclusão lógica de que os Estados Unidos talvez precisem ter cuidado com a quantidade dessas coisas que estão gastando. O que nos deixa com a pergunta: quantos desses mísseis nós realmente temos? Do que estamos falando? Qual é a escala dos números? O jogo dos números? Porque eu não tenho esse vídeo agora, mas houve, depois da reunião com Zelensky, houve outra coletiva de imprensa. After the Zelensky meeting, there was another press conference, and Não, desculpe. Depois da última conversa com Vladimir Putin, houve outra coletiva de imprensa, e Donald Trump disse, em tom de brincadeira, eu estava perguntando ao Vladimir Putin, você quer que eu envie esses Tomahawks, 1000 Tomahawks, para a Ucrânia? E não, ele não ficou muito feliz com isso. E Trump disse, 1000 Tomahawks, devo enviar 1000 Tomahawks para a Ucrânia? São essas as proporções de que estamos falando? Bem, vejamos. Há um artigo da Reuters de 7 de outubro que diz que é improvável que mísseis Tomahawk sejam enviados para a Ucrânia. Então foi como um ciclo de altos e baixos. Ah, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, não vai acontecer. E aqui eles entrevistam um funcionário dos Estados Unidos, um funcionário não identificado, que enfatizou que não havia escassez da arma de trabalho pesado, o Tomahawk. A arma de trabalho pesado. É meio doentio como essas pessoas pensam sobre essas armas de morte, destruição, massacre e sangue. É como se dissessem, é um cavalo de batalha, é o nosso cavalo de batalha. É absolutamente doentio. Mas ok, vamos deixar isso de lado. Esse não é o ponto. O ponto é que este artigo aqui, mais para o final, meio que, sem dizer explicitamente, afirma que talvez o senhor não estivesse totalmente certo, senhor funcionário dos Estados Unidos. Porque, de acordo com os documentos orçamentários do Pentágono, a Marinha dos Estados Unidos, principal usuária do Tomahawk, comprou até agora 8.959 mísseis Tomahawk, a um preço médio de 1,3 milhão de dólares. Ok, isso mostra novamente como os Estados também são obcecados com custos e coisas do tipo. Mas os custos podemos deixar de lado. Os custos não são a restrição. Os Estados Unidos têm uma moeda soberana. Os Estados Unidos podem comprar quantos desses itens forem necessários, conforme sua capacidade, não conforme seu desejo, mas conforme sua capacidade. 8.959. Acontece que se você pesquisar um pouco, descobrirá que os Tomahawks vêm sendo produzidos desde meados da década de 1980. Vou mostrar isso em um segundo, em outro artigo. Nos últimos 40 anos, basicamente durante toda a minha vida até agora,
a Marinha adquiriu um total de cerca de 9 mil desses mísseis. E, novamente, a Marinha é a principal usuária disso, porque a maioria desses mísseis Tomahawk é lançada de navios, como você está vendo aqui. Existem sistemas Tomahawk que podem ser instalados em caminhões muito grandes, mas eles são extremamente desajeitados e difíceis de operar. Portanto, pode haver razões operacionais para os Estados Unidos decidirem não fornecer esses Tomahawks. Talvez porque a avaliação seja de que eles são difíceis demais ou perigosos demais de usar. Porque eles seriam difíceis de esconder. Então, basicamente, a Marinha, estamos falando de 9 mil desses mísseis ao longo dos últimos 40 anos. Fiz um cálculo rápido. 9 mil em 40 anos dá cerca de 230 a 240 mísseis por ano. E veja só, o míssil Tomahawk está em produção desde meados da década de 1980. Nos últimos anos, a produção variou entre 55 e 90 por ano. De acordo com dados orçamentários do Pentágono, os Estados Unidos planejam comprar 57 mísseis em 2026. Não 57 mil, não 5.700. 57. E a produção varia entre 55 e 90. E novamente tivemos 9 mil desde meados dos anos 80, o que se traduz em cerca de 240 por ano. Provavelmente era muito mais no início, talvez 300 ou 400 por ano, e depois foi diminuindo. Nós não temos esses números, porque obviamente eles são informações sensíveis dentro do sistema de defesa dos Estados Unidos. Mas tenho absoluta certeza de que o Pentágono os possui. E tenho absoluta certeza de que se o presidente dos Estados perguntar quantas dessas malditas coisas nós temos, ele realmente receberá os números corretos. Tudo o que podemos fazer aqui é inferir a partir de fontes secundárias. Mas me parece que a produção dessas coisas diminuiu bastante na última década, talvez nas últimas duas. Tenho mais um artigo do Responsible Statecraft que também corrobora esse ponto. Esse artigo é de quase um ano atrás, 11 de novembro de 2024. Foi escrito por Mike Fredenberg. E o Responsible Statecraft é, claro, um think tank pró-paz nos Estados Unidos, um dos poucos que realmente é anti-neoconservador. Há pessoas muito boas lá, incluindo Anatol Lieven, por exemplo. Então, muitas pessoas boas. E este artigo traz alguns dados interessantes que eu gostaria de ler para vocês. De acordo com um relatório da Heritage Foundation, até 2023, o Pentágono havia adquirido aproximadamente 12 mil mísseis Standard 2, 400 mísseis Standard 3, 1.500 mísseis Standard 6 e 9 mil mísseis de ataque terrestre Tomahawk. Durante esse mesmo período, a Marinha dos Estados Unidos utilizou pelo menos 2.800 mísseis Standard e 2.900 Tomahawks. E esses números não incluem os gastos mencionados anteriormente do último ano, ou algo assim. Lançando mais luz sobre como estão nossas reservas atuais de mísseis, o Wall Street Journal estima que, levando em conta o treinamento, os exercícios e a aposentadoria de armas mais antigas, restam apenas cerca de 4 mil. Deixe-me repetir isso. Restavam apenas cerca de 4 mil Tomahawks em 2020. E desde então, os Estados Unidos produziram apenas mais uns 250 Tomahawks, porque o artigo foi escrito em 2024, certo? Então, ao longo desse período de 4 anos, isso dá cerca de 60 a 70 por ano, certo? Isso totaliza aproximadamente 250. Portanto, estamos falando de 4.250, talvez 4.300. Essa é a melhor estimativa do estoque de mísseis Tomahawk da Marinha. Pode haver outro estoque mantido por alguns dos outros ramos das Forças Armadas. É perfeitamente possível. Mas como a Marinha possui a maioria deles, mesmo que dobremos o número, chegamos a um máximo de cerca de 8 mil. O estoque de mísseis do nosso país continua sendo reduzido, diz o artigo. E mais um parágrafo. Em outras palavras, toda a frota de navios de guerra da nossa Marinha, sem incluir os conjuntos quádruplos de mísseis de defesa aérea de curto alcance, pode carregar cerca de 10 mil mísseis em seus sistemas de lançamento vertical,
que podem ser usados para defesa de ampla área ou ataques de longo alcance. Portanto, na situação atual, depois de esgotarmos todo o conjunto de mísseis lançados por VLS, ficamos com cerca de 3.000 mísseis a menos do que o necessário para reabastecer completamente nossos navios. Os Estados Unidos agora têm mais capacidade em cilindros, ou canisters, para carregar esses mísseis Tomahawk e outros sistemas de mísseis do que mísseis reais disponíveis. E isso, em conjunto com o anúncio da China de que eles vão dificultar ao máximo para o complexo militar industrial dos Estados Unidos conseguir acesso a essas terras raras. Bem, isso é uma limitação séria. E não é uma limitação que se possa mudar em 1 ou 2 anos. Você não pode simplesmente encontrar uma mina em algum lugar, nem mesmo na Venezuela, e começar a extrair esse material. Não dá. É um processo de fabricação diferente. É preciso toda uma indústria em torno disso, e essa indústria não é fácil de construir. Pode ser construída, pode ser feita, mas estamos falando de um horizonte de tempo de, no melhor dos cenários, de 10 a 20 anos. E isso, além disso, aliás, se conecta a outro problema estrutural, que é o fato de que o capitalismo nos Estados Unidos se consolidou por meio do complexo militar industrial e unificou o que antes eram 12 ou 14 empresas que produziam armamentos norte-americanos, deixando-nos agora com apenas 3 fornecedores para esse estoque de armas: Raytheon, Lockheed Martin e Boeing. E este artigo aqui descreve o problema disso, que é o seguinte: agora há uma falta de inovação, uma falta de concorrência, uma espécie de segmentação de mercado, e essas empresas já não se esforçam muito para produzir cores ou mais modernas. Eles continuam produzindo e tentando reduzir custos. Então, mesmo dentro da indústria de produção e das capacidades produtivas dos Estados Unidos, existem esses impedimentos estruturais que agora dificultam encontrar uma saída, tentar descobrir como usar outros metais. Embora Arnaud Bertrand diga que é impossível, porque são necessárias as propriedades físicas dessas terras raras. No entanto, você sabe, a necessidade é a mãe da inovação, certo? Então, se a situação apertar, talvez se tente mudar para outros sistemas de defesa. E sabemos que atualmente aprendemos muito nos últimos anos. A guerra, por mais horrível que seja, nos ensinou que a guerra terrestre é novamente possível. Aprendemos sobre a importância dos drones e também como eles podem substituir sistemas de mísseis. Então, se os Estados Unidos estão realmente levando isso a sério, realmente se sentindo ameaçados em relação à sua capacidade de fabricação de armas, o que é preciso fazer nesse caso é investir quantias massivas de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para descobrir como usar algo diferente desses sistemas. Mas mesmo assim, estamos falando de horizontes de tempo muito, muito longos. Quero dizer, drones não são a resposta para tudo, certo? Sabemos que o poder militar dos Estados Unidos se apoia em algumas dessas, digamos, infraestruturas legadas, incluindo, é claro, os submarinos, os porta-aviões e assim por diante. Mas esses ainda são instrumentos muito importantes de projeção de poder. E essas ferramentas, mesmo apenas para repará-las, mantê-las operacionais e construir a próxima geração, precisam de insumos das cadeias de suprimentos que analisamos. Agora, há mais um artigo aqui que realmente exalta o quão inovador é o setor de defesa dos Estados Unidos e assim por diante. Mas ele traz algumas percepções úteis. Por exemplo, a capacidade anual de produção dos Estados Unidos para os sistemas HIMARS aumentou de 48 para 96 lançadores em 2024. E além disso, no caso dos mísseis antitanque Javelin, os Estados Unidos costumavam produzir 2.400 mísseis por ano. The United States used to produce 2,400 missiles per year. Lockheed Martin plans to increase capacity to 3,000. A Lockheed Martin planeja aumentar a capacidade para 3.960. E então o artigo diz como isso é ótimo, certo? Veja só. Quero dizer, esses números não são astronômicos.
E o aumento? Ok, no próximo ano vamos produzir 50% a mais. Claro, 50% a mais é bom para qualquer empresa que fabrica qualquer coisa. Mas se estamos falando de uma escassez séria no estoque de armas dos Estados Unidos e da reposição disso, então poderíamos esperar, sabe, que fosse necessário um aumento de 10 vezes, não apenas 50% a mais. E parece que esse é o limite atual de capacidade, porque agora você pode vender essas coisas, certo? Então por que não produzir mais se pudesse? Parece que simplesmente não é tão viável. Não dá para simplesmente aumentar a produção assim. Você não pode simplesmente construir mais 10 fábricas e então produzir 10 vezes mais dessas armas, porque você não tem a mão de obra, não tem a energia, não tem os recursos, ao que parece, para fazer isso. Mais um trecho aqui. A Lockheed Martin diz que seu aumento de produção é sobre mais do que atender a demanda atual. Trata-se de moldar a base industrial de defesa para conflitos futuros. A empresa está investindo fortemente em automação, manufatura avançada e cadeias de suprimentos resilientes para garantir escalabilidade rápida e produção sustentada a longo prazo. A Lockheed Martin está entregando na velocidade da relevância, apoiada pela força da manufatura americana e por uma base industrial de defesa resiliente. Sempre que as pessoas soltam esse tipo de besteira de relações públicas, a velocidade da relevância, você sabe que há um problema por trás disso. Eu assim left the novena Venecia sub Rose. These numbers are not speed of relevance. These numbers are speed of probably. Esses números mostram a velocidade de um aperto na cadeia de suprimentos. Você tem um problema sério de capacidade de produção e está tentando usar palavras bonitas para maquiar a situação, que na verdade é o fato de que agora você está em uma enrascada. Você poderia produzir mais se pudesse, mas não pode, porque existem limitações físicas. Não se trata de dinheiro, não se trata de quanto você investe nisso. Trata-se de como você consegue acesso a esses recursos, incluindo a mão de obra, as pessoas que realmente trabalham nisso. Então, para mim, juntando tudo isso, isso também explica a reação dos russos. Porque, nas últimas 1 ou 2 semanas, temos ouvido muito sobre isso também, especialmente na blogosfera. Por que a Rússia não está reagindo de forma mais agressiva? Por que Vladimir Putin basicamente ainda está tranquilo com a perspectiva de os Estados Unidos lançarem mísseis Tomahawk contra ele? Por que o Sr. Lavrov, em uma coletiva de imprensa na Rússia, disse que mesmo que os Estados Unidos entreguem Tomahawks à Ucrânia, isso não mudaria a abordagem geral da Rússia, apenas poderia piorar o relacionamento com os Estados Unidos? Por que essa resposta foi tão contida? Bem, se eles entendem isso e se conversaram com os chineses, o que eu suponho que tenham feito, o que podemos perceber agora é que pode haver uma estratégia por trás disso. Algo como, certo, vocês ainda têm 4.000 dessas coisas, talvez 6.000. Tudo bem, mandem ver, disparem também. Vocês já lançaram tanto contra nós. Podemos nos livrar delas. Podemos absorver isso. E então vocês estarão em um nível ainda mais fraco. Quer dizer, não tenho nada que comprove essa teoria. Mas se esta análise aqui tiver ao menos 50% correta, e se a avaliação do lado russo for a mesma, de que os Estados Unidos estão começando a ficar sem capacidade militar, então, na verdade, embora seja uma perspectiva muito desagradável ser alvo de ataques, se você estiver suficientemente confiante de que pode derrubar essas coisas, de que pode absorver os impactos, de que sua economia não vai colapsar e entrar em colapso, de que pode lidar com os Tomahawks da mesma forma que lidou com os HIMARS, o que os russos fizeram com muito sucesso, aliás. Então sim, houve danos, claro que houve, e houve mortes e tudo mais. Mas nunca foi numa escala que ameaçasse a própria nação, certo? Então, de certo modo, você chama o blefe. Você chama o blefe dos americanos e diz algo como, certo, certo, vamos lá, façam. E então, você acaba ficando em uma base ainda mais fraca. Parece que Donald Trump realmente entendeu isso, especialmente quando olhamos para algumas das declarações que ele fez.
Ele também disse coisas semelhantes em entrevistas de TV com emissoras dos Estados Unidos, que talvez agora essa seja a ala que saiu vitoriosa. Mais uma vez, os neoconservadores nunca vão admitir isso. Eles sempre o pressionarão a continuar enviando tudo para a Ucrânia, mesmo quando os silos estiverem realmente vazios, mesmo quando os armazéns não tiverem mais nada. Eles irão até os armazéns e gritarão: onde estão as armas? Certo? Eles simplesmente não conseguem aceitar a realidade, porque não operam com base nela. Mas há ramos do governo dos Estados Unidos que lidam com a realidade. E parece que alguém conversou com ele e realmente explicou que, sabe, talvez precisemos dessas armas para nós mesmos, especialmente se tivermos uma contingência com a China. Agora, de novo, já disse isso no meu último vídeo, mas obrigado, China, por tornar muito mais difícil para os Estados Unidos produzirem essas coisas. Não acho que o complexo militar industrial dos Estados Unidos simplesmente vá deixar de existir. De forma alguma. Há maneiras suficientes de lidar com essa situação. Uma é a inovação. A outra é, claro, o contrabando. Podemos até ter frotas sombrias de terras raras indo para os Estados Unidos. O contrabando é sempre uma opção. Existem empresas de fachada e outras maneiras de conseguir esse tipo de coisa. Mas esse sistema de licenciamento vai tornar significativamente mais difícil, muito mais difícil, para os Estados Unidos reabastecerem todos esses sistemas, incluindo seu armamento pesado, certo? Então é simplesmente um paradigma diferente. O antigo paradigma era: tudo que os Estados Unidos quiserem produzir, podem disparar à vontade e fabricar o quanto for necessário. O novo paradigma é que existem restrições reais, e essas restrições não vão desaparecer tão cedo. Pode haver necessidade de um uso estratégico e muito cuidadoso. E se pensarmos em quão ligada aos Estados Unidos está Israel, podemos esperar que a maior parte das armas agora seja destinada a Israel e aos seus genocídios na Ásia Ocidental, e não mais à Ucrânia. Então, de certo modo, a Ucrânia está perdendo espaço, e por isso os Estados Unidos agora estão voltando a falar em paz. Eu só quero paz, quero que as mortes parem, e assim por diante. Como o Brian Berlichik, do The New Atlas, vive dizendo, sempre que os Etzal batem de frente com um obstáculo, fingem estar interessados em esforços diplomáticos, mas fazem isso apenas para se rearmar e atacar novamente. Só que desta vez, o rearmamento pode levar bem mais tempo do que antes. Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. I'll leave you with that. Thank you very much for your attention.